Então tornou-se uma doutrina. Lembre-se, Cristo falando à igreja disse: aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo, ele podia perdoar todos os pecados e tudo mais. E acabamos de ler isto ali, Paulo falou disto. Essa coisa se assentaria nos últimos dias. Ele não podia ser revelado até os últimos dias. Então aquele que resiste tirará o Espírito de Deus dali, e então ele se manifestará. Today he's under the disguise of a white horse. Watch how he changes from that white horse in a few minutes. He's going to only become a white horse, he becomes a beast. Many heads and horns. See? Hoje ele está sob o disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda desse cavalo branco em alguns minutos. Ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e chifres. Está vendo? Está vendo? The white horse, he's a deceiver now. That's the reason the people hasn't known it all this time. They've thought it, but here it is now. It's going to be revealed by the Scripture. O cavalo branco, ele é um enganador agora, e é por isso que as pessoas não souberam disto todo este tempo. Elas pensaram isto, mas aqui está agora, vai ser revelado pela Escritura. Notice, when Nicolaita, see, Antichrist is finally, he's incarnate in a man, then he's crowned. When he starts off as a Nicolaita spirit in the church, he's a spirit, you can't crown a spirit. But 300 years later, he become a pope. And then they crowned him. Note, quando os nicolaítas, veja, Anticristo finalmente encarna-se num homem, então ele é coroado. Quando ele parte como um espírito nicolaíta na igreja, ele é um espírito. Não se pode coroar um espírito. Mas 300 anos mais tarde, ele se tornou papa, e então eles o coroaram. He had no crown to start with, but he got a crown later. See? When that spirit become incarnate. See? He become a man. Nicolaitan doctrine become a man. Then they could crown it. He couldn't do it because it's just a doctrine. Ele não tinha coroa para começar, mas recebeu uma coroa mais tarde. Veja, quando esse espírito se encarnou. Está vendo? Ele se tornou homem. A doutrina nicolaíta se tornou homem. Então puderam coroá-lo. Eles não podiam fazê-lo porque ele era apenas uma doutrina. Glory. Notice, and when this Holy Spirit that we have becomes incarnate to us, the one that's in our midst now in the form of the Holy Ghost, becomes incarnate to us in the person of Jesus Christ, we'll crown him King of Kings. Right. Glória! Note, é quando este Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isso mesmo. Está vendo? Now remember, about time Christ come on the throne, the Antichrist come on the throne, Judas. About time Christ went off the earth, Judas went off the earth. Just about time the Holy Spirit come back, the Antichrist come back. Agora lembre-se, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo vem ao trono, o Anticristo vem ao trono, Judas. Mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo deixou a terra, Judas deixou a terra. Mais ou menos no mesmo tempo em que o Espírito Santo retorna, o Anticristo retorna. You know, John said over here, little children, not have you ignorance about the Antichrist, which he's already come and working in the children of disobedience. The Antichrist then, there he was, began to form in there the Nicolaitan spirit to make an organization. Você sabe, João disse aqui, filhinhos, não quero que ignoreis, você sabe, acerca do Anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O Anticristo, então,
Lá estava ele, começa a formar lá o espírito nicolaíta para formar uma organização. No wonder I hated that thing. There you are. Wasn't me, it's something in here. There's the thing has come out. You see it? I was all around the sides of it. I couldn't see it till now. I know it now. There it is, that Nicolaitan spirit God hated. Não é de admirar que eu aborrecesse essa coisa. Está vendo? Está vendo? Aí está. Não era eu. Era algo aqui dentro. Aí está a coisa. Saiu. Está vendo? E eu só estava rodeando o assunto. Não consegui ver até agora. E agora sei. Aí está. Esse espírito nicolaíta que Deus aborrecia. And now that spirit become incarnate and they crowned it. And here it is right here what the Bible said to do with it. Perfect. Oh my. Incarnate, he become a man and then they crowned him. E agora esse espírito encarnou-se e o coroaram. E aqui está, aqui mesmo, o que a Bíblia diz que fariam com ele. É perfeito. Oh, que coisa. Encarnado, ele se tornou homem e então o coroaram. Read, notice. Or read rather, how Daniel says he will take over the church kingdom. Would you like to read it? We got time to do that, haven't we? All right, listen. Let's go back to Daniel just a moment. Leia, note. Leia, melhor dizendo, como Daniel diz que ele conquistará o reino da igreja. Gostaria de ler isso? Temos tempo para fazer isso, não temos? Muito bem. Ouça. Regressemos a Daniel só por um momento. Turn back to the book of Daniel, and we'll read just a moment. We won't be maybe another 15, 20 minutes or 30 or something. Abra no livro de Daniel e leremos só por um momento. E não demoraremos talvez mais de 15, 20 minutos ou 30 ou por volta disso. All right, let's do Daniel, the 11th chapter, and let's take the 21st verse. Here's Daniel. Daniel speaking now, how this fellow's going to take over. Está bem? Tomemos Daniel, capítulo 11, e tomemos o versículo 21. Aqui está Daniel falando agora como este indivíduo vai conquistar. And in his state shall stand up a vile person, Rome talking, to whom they shall not give the honor of the kingdom. Now watch. But he shall come in peaceable, and obtain the kingdom by flattery. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, Roma falando, ao qual não tinham dado a dignidade real. Agora observem. Mas ele virá calado e tomará o reino com engano. Exactly what it done. What Daniel said this Antichrist would do. Exatamente o que fez. Foi isso que Daniel disse que este anticristo faria. He will fit the people's place. Just he'll fit their menu for this day. For the churches. For in this church age, they don't want the word Christ, but they want church. Ele se encaixará com as pessoas. Sim, se encaixará com o que elas querem para este dia, para as igrejas. Porque nesta era da igreja, eles não querem a palavra, Cristo, mas querem igreja. The first thing they don't ask you if you're Christian, what church you belong to. What church? They don't want Christ, the Word. You go tell them about the Word and how to straighten up, they don't want that. Em primeiro lugar, não lhe perguntam se você é cristão. A que igreja você pertence? A que igreja? Eles não querem Cristo, a palavra. Você vai lhes falar sobre a palavra e como se corrigirem. Eles não querem isso. They want something, if any way they want to still belong to church and obtain their testimony. So he fits the menu just exactly. Eles querem algo, simplesmente viver da maneira que queiram e ainda pertencerem à igreja e passarem por pessoas de testemunho. Está vendo? Está vendo? Assim, ele se encaixa exatamente com o que querem. And remember, he was finally called she in the Bible, and she was a prostitute and had daughters. Just fits the bill of the day, what the people want. There it is.
E lembre-se, ele finalmente foi chamado ela na Bíblia. E ela era uma prostituta e tinha filhas. Preenche as exigências do dia, o que as pessoas querem. Aí está. God has promised it. When the word is refused, then they are turned to their desires. Let's read Thessalonians again. I want you to watch your listeners. Here, what we read a while ago, 2 Thessalonians 2:9-11. Deus prometeu. Quando a palavra é rejeitada, então eles são entregues aos seus desejos. Leamos Tessalonicenses novamente. Quero que observe aqui só um minuto. Sim, bem, nós já lemos faz pouco, 2 aos Tessalonicenses 2, 9-11. It said that they would, turning down, rejecting the truth, they would be given over to a reprobate mind and would believe a lie and would be damned by it. That's what the Holy Spirit said. Isto diz que eles iriam, rejeitando a verdade, eles seriam entregues a um sentimento perverso e creriam numa mentira e seriam julgados por causa disto. Agora, foi isso o que o Espírito Santo disse. Now, isn't that the desire of the church today? You try to tell people they have to do this, that, and they'll let you know right quick they're a Methodist, Presbyterian, or one more. They don't have to paddle in your boat. See? Certainly they want it. Agora, não é esse o desejo da igreja hoje? Você tenta dizer às pessoas que têm de fazer isto, aquilo ou aquilo mais, eles dirão rapidamente que são metodistas, presbiterianas, ou seja o que for, que elas não têm de aceitar o que você diz. Está vendo? Certamente, elas querem assim. And God said if they want it, I'll just let them have it. And I'll actually make them believe it. That's the truth, because I'll give them a reprobate mind concerning the truth. E Deus disse, se querem, eu deixarei que assim seja. E realmente farei que creiam que isso é a verdade, porque lhes darei um sentimento perverso quanto à verdade. Now look here what the Bible says also. As Jambres and Jambres withstood Moses, so will these guys in the last days with a reprobate mind concerning the truth, and shall turn the grace of our God into lasciviousness, denying the Lord God. Agora veja aqui o que a Bíblia diz também. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes indivíduos nos últimos dias, de entendimento réprobo quanto à verdade, e converterão em dissolução a graça de nosso Deus, negando o Senhor Deus. Now you see where it's at. Not only Catholic, but Protestant. It's the whole thing. So the whole organized world. That's that white horse rider. Under the way of a white righteousness church. See? But an antichrist. Agora você vê onde isso está. Não somente católicos, mas protestantes. É a coisa toda. É todo o mundo organizado. Esse é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sob a forma de uma branca justiça. Igreja, veja, mas um anticristo. It's got to look like on a horse even. It's like Christ is coming on a horse. Oh, so close to deceive the very elect. Here he is, he's the Antichrist. Tem de ser parecido, até mesmo a cavalo, exatamente como Cristo vem a cavalo, está vendo? Oh, tão semelhante que enganaria até os escolhidos. E aqui está ele. Ele é o anticristo. He started riding in the first church age. Now he rides on down through every age. Now watch him. You see, way back in the Apostles' time, he was called Nicolaita there. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja. Agora ele cavalga sem parar no decorrer de cada era. Agora observe-o. Você diz, lá atrás no tempo dos apóstolos? Ele era chamado Nicolaita lá. Then in the next church age, then he become a doctrine in the church. First he was just a saying. Then he become a doctrine. Então, na próxima era da igreja, ele tornou-se uma doutrina na igreja. Primeiro, ele era apenas um dito. Então tornou-se uma doutrina. Swell, celebrity people, fine dressed, highly educated, polished, didn't want all that carrying on in the church. No, they didn't want all that Holy Ghost stuff. Must be a church, and we all go through the Nicaea Council and so forth at Rome.
Pessoas célebres, finas, bem vestidas, muito instruídas, polidas, não queriam todo esse alvoroço na igreja. Não, elas não queriam toda essa bobagem de Espírito Santo. Tem de ser uma igreja. E todos passaremos pelo concílio de Nicéia e assim por diante, em Roma. Then when they come there, they took the church and took paganism, Roman Catholicism, or paganism, pagan Rome, and a few superstitions, and took the Estrus, the Queen of Heaven, and turned it to be Mary, the Mother, make intercessors out of dead people, and so forth. Então, quando chegaram lá, elas tomaram a igreja e tomaram o paganismo, catolicismo romano ou paganismo, Roma pagã, e algumas superstições, e tomaram a Astarte, a rainha do céu, e fizeram que fosse Maria, a mãe. Fazem de pessoas mortas intercessores e assim por diante. And took that round kosher wafer, which is still plus round on there, and called it the body of Christ because it represents the Mother of Heaven. E tomaram aquela hóstia redonda, a qual ainda é feita redonda lá, e a chamam o corpo de Cristo porque representa a mãe do céu. And the Catholic passes by, crosses himself because that light's burning in there, supposed to be the kosher, which is turned to God by the power of the priest, when it's nothing in the world but just plain paganism. E o católico passa e faz o sinal da cruz, porque as velas estão acesas ali. Supõe-se ser a hóstia que é transformada em Deus pelo poder do sacerdote, quando não passa de puro paganismo. Está vendo? Isso mesmo. I just don't understand. Well, yes, I do. Yes, sir, I understand by the grace of God. Sure. Eu simplesmente não entendo. Bem, sim, entendo. Sim, entendo. Sim, Senhor. Eu entendo pela graça de Deus. Certamente. Now, notice. Oh, my. How they can do that. See? And they're given their desires. No, that's true. You don't have to do that. No, sir. If you don't want to do it, you're not forced to do it. Agora note. Oh, que coisa. Como eles podem fazer isso? Está vendo? E eles são entregues aos seus desejos. Não, isso é verdade. Você não tem de fazer isso. Não, Senhor. Se não quer fazer, você não é forçado a fazê-lo. If you don't want to tally up to God's way of living and things and worship, you don't have to do it. God don't make nobody do it. Se você não quer se conformar com uma maneira de Deus para viver e coisas tais e adoração, você não tem de fazê-lo. Deus não obriga ninguém a fazê-lo. But let me tell you something. If your name was placed on that Lamb's Book of Life before the foundation of the world, you'd be so happy to do it, you can't wait for the minute. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso que você não vê a hora de fazê-lo. Look here, you say, I'll give you to understand I'm just as religious. Well, that might be true. Look at who could say that priest wasn't religious in the days of the Lord Jesus? Who could say Israel wasn't religious in the wilderness? Veja aqui, você diz, quero que você entenda que sou igualmente religioso. Bem, isso pode ser verdade. Veja, quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Quando eles eram até... Bem, Deus me abençoou tantas vezes. Sim, Ele também os abençoou. Eles nem tinham de trabalhar para viver. Ele os alimentou do céu. E Jesus disse, eles estão todos perdidos e mortos e pereceram. Nossos pais, eles disseram, comeram maná no deserto por 40 anos. Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Está vendo? Ele disse, mas eu sou o pão da vida que desceu de Deus do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Está vendo? Ele é a árvore da vida. Notice, this how when Jesus come, those priests, they come up there very religious. Boy, nobody could say there was a nice man. My, they walked to the line of that law. Everything that church said, they did it.
If they didn't, they were stoned. Note exatamente como e quando Jesus veio. Aqueles sacerdotes, eles chegaram lá muito religiosos. Olha, ninguém poderia dizer que não eram homens finos. Que coisa! Eles caminhavam na linha daquela lei. Tudo quanto aquela igreja dizia, eles faziam. Se não fizessem, eram apedrejados. And so he walked out. You know what Jesus called him? John called him, you bunch of snakes in the grass. Don't you think because you belong to that organization you got anything to do with God? E assim ele saiu. Sabe o que Jesus os chamou? João os chamou bando de hipócritas. Não penseis que por pertencerdes a essa organização tendes algo a ver com Deus. And Jesus said, you are of your father, the devil. That every time that God sent a prophet, what happened? You stoned him and threw him in the grave, and now you go out there and polish his grave. E Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Disse, toda vez que Deus enviou um profeta, que aconteceu? Vós o apedrejastes e o lançastes no sepulcro. E agora ides lá e polis seu sepulcro. Isn't that the same thing that Catholic Church has done? Look at Joan of Arc and Saint Patrick and all the rest of them. Não é a mesma coisa que a Igreja Católica fez? Veja Joana d'Arc e São Patrício e todos os demais. They're the one who puts them in and dug Joan of Arc's body up and threw it in the river a couple hundred years later and burned her for a witch. São eles os que os põem dentro e então desenterram o corpo de Joana d'Arc e o lançaram no rio algumas centenas de anos mais tarde e a queimaram como bruxa. Your father, the devil, and his works you do. Exactly. Go all over the world. Right? That's what Jesus said. Vós tendes por pai ao diabo e fazeis as suas obras. Exatamente isso. Isto irá por todo o mundo. Está vendo? Certo. Foi isso o que Jesus disse. And you think it's all right, looks pretty good. That white horse, but look what you got. It's exactly what's riding. Now, but he said they wanted it, so he would give them a strong delusion. E você acha que está tudo bem, parece muito bom esse cavalo branco, mas veja o que você tem. É exatamente isso o que o está cavalgando. Agora, mas ele disse que eles queriam isto. Assim, ele lhes daria a operação do erro. Remember, this prostitute of Revelation 17, she is a mystery Babylon, the mother of harlots. And John admired her, just like this man. Look, wait, we get here and watching this horse here. Lembre-se, esta prostituta de Apocalipse 17, ela era o mistério. Mistério, Babilônia, a mãe das prostituições. E João a admirou do mesmo modo que este homem. Veja, espere, nós chegamos aqui e o vemos observando este cavalo aqui. See, but you notice what happened was this, that he admired her with great admiration, but the mystery was that she drank the blood of the martyrs of Christ. A beautiful church, set there decked in purple and gold. She had a cup in her hand of the filthiness of her fornications. Está vendo? Mas você notou que o que aconteceu foi isto, que ele a admirou com grande admiração. Mas o mistério era que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo. Uma formosa igreja sentada ali, vestida de púrpura e ouro, e tinha um cálice na mão, da imundície das suas prostituições. What is fornication? Is unrighteous living. That's her doctrine she was giving out, taking the word of God and making it a non-effect with some Hail Marys and all this other kind of stuff and giving it out, and the kings of the earth committed fornications with her. O que são prostituições? É viver iniquamente. Essa é sua doutrina que ela estava distribuindo, tomando a palavra de Deus e invalidando-a por algumas ave-marias e todos estes outros tipos de coisas, e distribuindo isto. E os reis da terra se prostituíram com ela. Well, you say that's Catholic Church, but she was a mother of harlots. Same thing as she was. There you are. Bem, você diz, isso é a Igreja Católica, mas ela era a mãe das prostituições. Veja, a mesma coisa que ela era. Aí está. What happened? When the reformer died and his message died out, you organized it and put a bunch of rickies in there and started the thing right back to live the way you wanted to. You didn't want to stay with the Word. Amen. O que aconteceu? Quando o reformador morria e sua mensagem se extinguia, vocês a organizavam e colocavam um bando de jovens mundanos ali
e reiniciavam aquilo para viver da maneira que queriam. Vocês não quiseram permanecer com a palavra. Instead of moving right on with the word, they stayed right there and this is it. You don't do that. That's it. Him up there. Ao invés de avançarem com a palavra, eles ficaram ali mesmo. É isto aqui. Ah, não façam isso. Ele é isto, veja. Ele ali em cima. Notice. That's one thing we want to hit just a couple more places before closing. Note, essa é uma coisa. Queremos falar de mais umas duas coisas antes de encerrar. He is the prince that was destroy Daniel's people. Do you believe that? I'm going to make this, if you just help and be lenient with me for a few minutes, I'll make it just as quick as I can. Ele é o príncipe que haveria de destruir o povo de Daniel. Você crê nisso? Agora vou fazer isto. Se você me ajudar e for tolerante comigo por alguns minutos, eu farei isto tão rápido quanto possa. But I want to make it positive. Amen. The Holy Spirit give me that as certain as I'm standing here. Mas quero deixar claro porque o Espírito Santo me deu isso tão certo quanto estou aqui de pé. Está vendo? Está vendo? Now look, go back to Daniel again just a minute. I want to read something for you. Well, if you don't go back, it's all right. I want to read Daniel 9. Daniel 9, and I want to read the 26th and 27th verse of Daniel 9. And watch if he is the one to destroy Daniel's people, what he's going to do. Agora veja, retornemos a Daniel só por um minuto. Quero ler algo para você, o que, se você não retornar, não tem problema. Quero ler Daniel 9, e quero ler os versículos 26 e 27 de Daniel 9. E observe, se ele é o que vai destruir o povo de Daniel, o que ele vai fazer. That 62 weeks shall Messiah be cut off. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. See, that's the 62 weeks to be cut off out of the 70 weeks. Veja, essas são as 62 semanas em que ele seria tirado das 70 semanas. Not for himself, but for the people and the prince. That's the hierarchy here. That shall come, shall destroy the city and sanctuary, and the end thereof shall be with great flood, and unto the end of the war desolations are determined. E não será mais, mas pelo povo do príncipe, que é a hierarquia aqui, que há de vir, destruirá a cidade e santuário, e o seu fim será com uma grande inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. I want to ask you people something. After Christ was cut off from the earth in the 3.5 years of his ministry, and what destroyed the temple? Who destroyed it? Rome. Sure. Constantine. Or not, I beg your pardon. Titus, the Roman general. He destroyed the prince. Quero lhe perguntar uma coisa. Depois que Cristo foi tirado da terra, nos 3 anos e meio do seu ministério, e o que destruiu o templo? Quem o destruiu? Roma, claro. Constantino, ou não, desculpe-me. Tito, o general romano, ele destruiu o príncipe. Agora note, observem isto, companheiros. Segue abaixo este muro. When Jesus was born, the red dragon in heaven stood at the woman to devour her child as soon as it was born. Is that right? Who was it tried to devour the child when it was born? Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou diante da mulher para tragar-lhe o filho tão logo ele nascesse. Está certo? Quem foi que tentou tragar o filho quando ele nasceu? Roma. Estão vendo? There's the red dragon. Here's your prince. Here's your beast. There they are. Every one of them just the same. Devour the child. Aí está o dragão vermelho. Aqui está o príncipe. Aqui está a besta. Estão vendo? Aí estão eles. Cada um deles exatamente o mesmo. Vejam. Tragar o filho. God caught it up into heaven and sat on his throne. That's where Christ is now. Till the time appointed. See? Now, watch what he shall do. Deus o arrebatou para o céu e assentou-se em seu trono.
É aí onde Cristo está agora até o tempo designado. Estão vendo? Agora observem o que ele fará. I believe I was talking to somebody here. It might have been Brother Robertson today, or somebody I was talking about this. About not this year, but just on the same thing. Agora, creio que eu estava falando com alguém aqui. Pode ter sido o irmão Robertson hoje, ou alguém com quem eu estava conversando acerca disto. Não acerca disto aqui, mas apenas sobre a mesma coisa. I believe I preached on it here not long about what will happen in this United States on this money situation. Creio que preguei sobre isto aqui, não faz muito, o que acontecerá com estes Estados Unidos acerca desta situação de dinheiro. See? Well, we're now paying our debts on taxes that'll be paid 40 years from today. That's how far we are behind. Do you ever turn on CARE up there, or Lifeline, and listen to it? See, from the Washington? Wow, we are completely busted. That's all. Estão vendo? Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. É o quanto estamos atrasados. Já sintonizaram a KAIR lá, ou Lifeline, e a ouviram, vejam, The Washington? Ora, estamos completamente falidos. É só isso. What's the matter? The gold's all housed up, and the Jews holds the bond. It's going to be Rome. Now watch. We know who owns the big apartment stores, but Rome has the greatest part of the wealth of the world. The rest of it, the Jews have. Now watch this. Qual é o problema? O ouro está todo recolhido e os judeus têm os títulos de crédito. Vai ser Roma. Agora observe. Sabemos quem possui as grandes lojas, mas Roma tem a maior parte da riqueza do mundo. O resto dela, os judeus têm. Agora observe isto. Agora somente ouça isto, como o Espírito Santo me apresentou isto. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now watch. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the obligations to cease. For the overspreading of the abomination, he shall make it desolate even unto the consummation. And that determined shall be poured out upon the desolate. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Agora observe. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as obrigações, sobre a asa da abominação virá o assolador. É isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Watch. Oh, what a shrewd thing he is. Here he is. Now we got our picture and know that he's Rome. We know that he's a light horse rider. We know that he went forth as a doctrine. And then what was pagan Rome converted into papal Rome and crowned. Observe. Oh, como ele é sagaz. Aqui está ele. Agora, temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma. Sabemos que ele é o cavaleiro sobre o cavalo branco. Sabemos que ele saiu como uma doutrina. E então o que aconteceu com a Roma pagã? Converteu-se na Roma papal, e ela foi coroada. Now watch. In the end time, not in the early days, when Christ was preaching, but in the end time, the last part of the week, where we just took the 70 weeks of Daniel, and Christ has prophesied for the 3.5 years, and 3.5 years are yet determined. Is that right? Agora observe, no tempo do fim, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou pelos 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. Está certo? And this prince in that time is to make a covenant with Daniel's people, which is the Jews. That's when the bride's taken out. She won't see it. E este príncipe, naquele tempo, deverá fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os judeus. Aí é quando a noiva é tirada agora. Ela não verá isto. Notice, in the last 1/2 of Daniel's week, the people makes a covenant, this prince makes a covenant with Rome, makes a covenant with them, no doubt for the wealth, for Catholic
and Jew holds the wealth of the world. Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, faz um concerto com eles, sem dúvida, pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. I was in the Vatican. I seen the Triple Crown. Was supposed to have an interview with the Pope. Baron von Blumberg got it from me for a Wednesday afternoon at 3 o'clock. Eu estive no Vaticano, vi a coroa tríplice. Estava para ter uma entrevista com o Papa. O Barão von Blumberg a conseguiu para mim para uma quarta-feira à tarde, às 3 horas. And when they took me to the king, they took the cuffs out of my trousers. That's all right. Told me never turn my back, walk away from. That's all right. E quando me levaram à presença do rei, cortaram as bainhas da minha calça. Tudo bem. Disseram-me para nunca virar as costas ao me afastar dele. Tudo bem. But I said, what do I have to do before this guy? Mas eu disse, que tenho de fazer diante deste indivíduo? I said, well, you just go in and kneel down on one knee and kiss his finger. Disseram, bem, o senhor apenas entra e se põe sobre um joelho e beija seu dedo. I said, that's out. No, sir. Eu disse, nada disso. Nada disso. Não, senhor. I said, I'll call any man a brother if wants to be a brother. Eu disse, eu chamarei qualquer homem de irmão que queira ser irmão. I'll call him reverend if he wants to have the title of that. Eu o chamarei de reverendo se ele quiser ser chamado disso. But to worship a man, that all belongs to Jesus Christ. No, sir. This is no man's hand right now. No, indeed. So I didn't do it. Mas adorar um homem, isso pertence totalmente a Jesus Cristo. Está vendo? Não, não, senhor. Não beijar a mão de homem algum desse jeito. Não mesmo. Assim, eu não fui. But I got to go all through the Vatican. Mas pude ir por todo o Vaticano. Why you couldn't buy it with $100 billion? Why you? Ora, não se poderia comprá-lo com 100 bilhões de dólares. Bem, você iria uma... And just think, the wealth of the world, the Bible said, was found in her. E somente pense, a riqueza do mundo, a Bíblia diz, se achou nela. Just think of the great places, the billions times. Why did communism raise up over here in Russia? Somente pense, nos grandes lugares, os bilhões, por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? It just makes me sick at my stomach to hear so many preachers holler about communism. And they don't even know what they're crowing about. Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabem acerca do que estão falando. Right. Communism ain't nothing. It's a tool in the hand of God to bring revenge upon the earth for the blood of the saints. That's right. Isso mesmo. Comunismo não é nada. É uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. Isso mesmo. And as the church is taken away, Rome and the Jews will make a covenant with one another. The Bible said they would, with the holy people. And now notice they'll make it because why? This nation is going to be busted. And the rest of the world that's on the gold standard is busted. You know that. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão porque esta nação vai ficar falida e o resto do mundo que segue o padrão do ouro está falido. Vocês sabem disso. If we're living off of taxes, due bills for 40 years from now, where are we at? There's only one thing can happen. That's to call in the currency and pay off the bonds, and we can't do it. Wall Street owns them, and Wall Street's controlled by the Jews. The rest of it's in the Vatican, and the Jews has got the rest of it in Wall Street with the commerce of the world. Se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagaremos por 40 anos, onde estaremos? Há só uma coisa que pode acontecer, que é recolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street os possui e Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano. E os judeus têm o resto em Wall Street com o comércio do mundo. We can't call it in. And if they could do it, you think these whiskey guys and all these tobacco people was
billions times billions of dollars a year and write off all their income tax for old vulgar pictures and things like that? Não podemos recolhê-lo. E se pudessem fazê-lo, vocês acham? Estes produtores de uísque e todos estes produtores de cigarro com bilhões vezes bilhões de dólares por ano e abatem todo o seu imposto de renda com fotos vulgares e coisas assim. Go out in Arizona there and buy millions of acres of land of thousands and dig down big wells at $50,000 and pay it off with income tax. E vão lá para o Arizona e compram milhões de acres de terra ou milhares e cavam aqueles grandes poços por $50 mil e os pagam com imposto de renda?